Olá, bom dia a todos. Então, estamos aqui juntos para mais um episódio do podcast O Bom, o Belo e o Verdadeiro, que é um podcast sobre filosofia ou em que nós discutimos vários temas sob a lente da filosofia. Nós somos três colegas, o André, eu, o José e o João. E pronto, vamos discutir essas questões que esperemos que achem tão interessantes como nós. Hoje o tema que vos trazemos é, assim, muito amplamente a questão da religião. E pronto, e pensamos discutir a questão da religião que tipo de questões filosóficas é que podem surgir em relação à questão da religião e também, se calhar, até começar um bocado mais pela nossa experiência pessoal. Depois, a partir daí, fazermos uma exploração filosófica deste tema. E, portanto, se calhar, então começar um bocadinho por falar acerca do que é que cada um viveu na sua vida, assim, queira partilhar. Que é que cada um viveu, qual é que foi o seu contacto com a religião, ou se é que houve algum, duvido muito que alguém possa dizer que não teve nenhum contacto com a religião, mas portanto, falar um bocadinho disso. André, eu sei que tu já tinhas mencionado que tinhas assim algumas experiências no Brasil. Sim. Relacionadas com esta questão da religião. Não sei se queres começar por fazer essa partilha. Bom dia a todos. Bom dia, desculpa. Bom dia, José. Bom dia, João. Sim, no Brasil eu penso, vivendo aqui um tempo em Portugal, me parece às vezes que o Brasil ele tem uma relação muito mais forte de religião com a população em geral do que se tem aqui em Portugal e na Europa de maneira geral. Não sei se isso é verdade, assim, mas eu sinto que no Brasil a questão religiosa ela é mais presente no dia a dia das pessoas. Necessidade de ir à igreja, de ter um culto, alguma coisa nesse sentido. Bom, a minha experiência com a religião, não sei se classificá-la, se ela é boa, se ela é ruim. De maneira geral, não é uma experiência que mudou minha vida, ou que, sei lá, me fez de fato acreditar ou não em alguma coisa. Primeiro, a minha experiência com o catolicismo. Eu nasci numa família católica. Fui obrigado a frequentar a igreja católica, né, durante muito tempo. Fui obrigado a fazer a primeira Eucaristia, a me crismar. E, do meu ponto de vista, como eu estava sendo obrigado a fazer tudo aquilo, nada era muito sincero da minha parte. Eu não me sentia exatamente fazendo o que eu deveria fazer. Apesar de, sim, entender como funciona, apesar de, em muitos momentos da minha vida, ter muita fé, muita confiança de que esse lado religioso pode me ajudar na minha vida cotidiana, a alcançar sonhos, a alcançar determinadas coisas. Mas, de maneira geral, a experiência que eu tive foi uma obrigação. Uma obrigação, essa é a verdade. E depois que eu fiz a crisma, e já mais velho um pouco, eu decidi me afastar um pouco da igreja católica, fui procurar outras religiões, passei por alto, sim, para conhecer alguns lugares, outras religiões, também outras religiões que são mais, digamos, ocultistas, como Rosa Cruz, Gnose, essas coisas. Passei só para conhecer mesmo. E acabou que também coincidiu com uma época que eu comecei a fazer minha licenciatura em filosofia. E na época que eu comecei a fazer minha licenciatura em filosofia, eu frequentava muito a gnose, que é basicamente um certo tipo de ocultismo que mistura tudo. Se diz cristão também, mas mistura tudo, todo tipo de mitologia grega, católica, cristã, está tudo misturado ali no meio. E um dos pilares dessa religião, digamos assim, da gnose, era muito fundamentado em Platão, por exemplo, a doutrina da alma, e etc. E aí, quando eu comecei o curso de filosofia, eu comecei a ver que, olha, talvez eu não vá encontrar nenhum tipo de verdade que eu estava à procura quando eu entrei para o curso de filosofia, ou que eu sempre quis chegar lá, né, através da religião. Essa é a minha experiência pessoal, mas é claro, existem muitos aspectos da religião que a gente vai conversar aqui hoje ainda que merecem a nossa atenção, que não é só o lado pessoal
eu me sentia bem ou não me sentia bem, mas também existem questões metafísicas que a gente pode falar sobre, por exemplo, é possível provar ou não a existência de Deus, é possível dizer que para a pessoa ter a intuição de Deus, ela precisa ser racional ou não, ela tem que dispensar esse lado racional para ter fé. Existe também todo um lado institucional da religião que, assim, no Brasil se mistura demais da conta mesmo, muito, ultrapassa o limite do razoável. E quando se mistura religião com Estado e coisas cotidianas da política, o negócio vira uma bagunça. E tudo isso são temas que a gente pode desenrolar. Mas, basicamente, minha experiência pessoal com a religião foi essa. Eu cresci na igreja católica, obrigado, mas eu acho que, de uma certa forma, nunca foi extremamente ou profundamente sincero. Não foi uma entrega da minha parte nesse sentido. Eu consigo identificar muito com isso. Também tive uma experiência semelhante, portanto, desde de pequeno que andei na catequese e lá está, era uma coisa que me era um bocado imposta, porque eu, pronto, cresci numa família católica, e ainda andei na catequese até muito tarde, até ao 10º ano, portanto, acho que o crisma é no 12º, ainda fiz aquelas coisas todas que se fazem antes do crisma, acho eu. E pronto, e tive que andar. A certa altura, na realidade, os primeiros 6 anos, pronto, era aquela coisa do catecismo, era um bocado mais... Eu não achava tão interessante, mas depois também tive algumas catequeses a seguir que eram dadas por pessoas mais jovens e que até eram assim mais filosóficas, em que se abria o debate e eu até achei essa fase mais interessante para mim. Mas eu queria pegar naquilo que tu estavas a dizer sobre a sinceridade. Eu também sentia que não tinha qualquer tipo de crença assim genuína num Deus cristão. E até é engraçado que eu lembro quando era pequeno, eu tentava, no fundo, tentava convencer-me, ok, eu vou tentar acreditar, eu vou tentar. Só que era sempre uma coisa muito forçada. Eu lembro-me de quando era pequeno fazer uma coisa que era, não sei se vocês têm essa experiência, mas de às vezes fazer tipo tentar fazer uma chantagem com Deus, do tipo, se esta coisa que eu quero que acontecer, então eu vou passar a acreditar em ti. E depois não acontecia e eu ficava, pronto, olha, agora não vou acreditar. E não sei, era assim uma coisa um bocado idiota, mas no fundo eu não tinha assim uma crença genuína, e aquilo que eu sentia e que se calhar na realidade ainda hoje informa a minha opinião, ou pelo menos a minha relação com essa questão da religião, assim de uma forma muito geral, é que eu sentia que era sempre algo que eu encarava como, ok, potencialmente isto poderia servir um propósito, ou porque existindo, se eu acreditar, vou ser, não sei, vou ter nesse por causa disso, ou então porque psicologicamente pode ser útil ter esse tipo de crença. Não estou a dizer que isto seja assim para toda a gente, como é óbvio, só acho que isto acaba por ser a minha relação com a questão da religião, talvez também por ter sido uma coisa que me foi, pronto, um bocado imposta, naquele sentido em que faz parte e faz parte do ambiente em que tu vives, e depois tu também acabas por naturalmente aderir. E pronto, isto se calhar assim de forma muito geral foi a minha experiência. Não sei se disse que foi na religião católica, mas pronto, em Portugal em princípio costuma ser esse o caso, e foi esse o caso. João, não sei se queres também. Sim, bom dia a todos. Bom dia, José, bom dia, André. A minha experiência com a religião até certa altura da minha vida é bastante semelhante àquela que vocês estão a relatar nas vossas próprias vidas. Ou seja, cresci numa família que era aquilo que se costuma dizer católica praticante, portanto que participa ativamente na igreja, que participa na Eucaristia todos os domingos e por aí fora. E como até José falaste de frequentar a catequese, também frequentei. E eu lembro-me de ter interesse nas questões que eram levantadas
até podemos chamar filosóficas, existenciais pela religião. Eu lembro-me perfeitamente disso. Lembro que é um tema de ter sido sempre um tema que eu gosto, de que sempre gostei de pensar nisso, na religião. No entanto, talvez semelhante àquilo que aconteceu com vocês, a certa altura eu achei que não. Quer dizer, o meu pensamento e a minha argumentação, a minha tentativa de fazer sentido das coisas fez-me afastar, ou se não afastar propriamente num sentido institucional, pelo menos no sentido intelectual e mental. Ou seja, eu achei que podia-se fazer sentido de alguns ensinamentos do cristianismo, mas que no fundo, a nível metafísico, não era verdade. E isto, obviamente, aconteceu antes de eu entrar na licenciatura em Filosofia, mas depois a licenciatura em Filosofia e o encontro com perspectivas diferentes e de muitos pensadores ateus, ou pelo menos agnósticos, ajuda a cimentar essa perspectiva. A única diferença que a minha experiência pessoal vai ter relativamente às vossas, e isso pode ser até uma contribuição que espero que útil neste podcast, é que eu mudei de ideias. E portanto, a certa altura, e não foi assim há muito tempo, mais ou menos há 2 anos, tive uma série de experiências pessoais e que se calhar não queria muito relatar numa conversa deste género que está a ser gravada, mas essas experiências pessoais fizeram com que eu colocar uma questão, acreditas ou não nisto, ou seja, colocar uma questão internamente, ninguém me colocou diretamente essa questão exteriormente. E os problemas que eu tinha com a religião, a partir daquela altura, continuaram a existir, mas eu já achei que eram muito mais fáceis de tratar filosoficamente. Ou seja, achei que as objeções que eu tinha, e depois podemos falar também sobre isso, se quiserem, na conversa, é como se tivessem dissipado a força lógica, ou pelo menos que aqueles argumentos que eu tinha contra aceitar a essência de um Deus pessoal e as verdades centrais do cristianismo tivessem desaparecido, ou já não tivessem a mesma força sobre a minha incapacidade para acreditar. Então, no fundo, é essa a minha experiência. A minha experiência é a partir de algo que se formou na minha vida interior, digamos assim, aceitei a verdade do cristianismo, e depois as razões filosóficas vistas a essa luz acho que foram muito mais fáceis de lidar. Não sei até que ponto é que isto pode ser problemático para vocês, mas é algo que pode ser interessante para conversarmos a seguir. E para já fico se calhar por aqui. Sim, acho que é interessante, e acho que até podíamos, estava a pensar que podíamos começar por ver um bocado quais são essas razões filosóficas então que te convenceram e que eventualmente nós podemos partilhar ou não. Inicialmente, as que tu sentias que eram argumentos suficientemente fortes contra a religião, ou não necessariamente contra, mas que te fizessem não acreditar. Sim. Eu vou enumerar vários. Depois podemos a partir daí... Sim, vou enumerar vários, e isto não quer dizer que hoje eu acho que eles sejam bons argumentos necessariamente. Claro. Alguns eu continuo a achar que são bons argumentos, ou seja, o facto de eu acreditar que existe um Deus pessoal não quer dizer que eu não acho que existam bons argumentos contra a existência, não é? Como é óbvio, há sempre bons argumentos a favor e contra quase todas as posições. Não digo todas, mas muitas. Já agora, só para esclarecer, um Deus pessoal isto também pode ser útil para quem estiver a ouvir, é um Deus que se assemelha de certa forma à ideia que nós temos do que é uma pessoa, não é? Portanto, é isso que quer dizer, porque às vezes as pessoas falam de deuses, se calhar já num sentido mais abstrato, existe uma força ou existe uma energia. Um Deus pessoal é um Deus que tem, semelhanças com o ser humano, se calhar, não? Exatamente, é isso. Portanto, a ideia de um Deus pessoal, ao contrário de dizermos existe um Deus, e depois quando tentamos explicar isso Deus é aquilo que fundamenta toda a realidade, por exemplo, e dizemos só isso, não podemos dizer mais nada do que aquilo que está por detrás de toda a existência, por exemplo, ou dizermos Deus é a força do bem nas nossas vidas. Todos esses tipos de explicações, e sem querer ridicularizar nenhuma delas,
creio que é difícil dizer que alguma delas se há de descrever um Deus que seja pessoal. E quando eu digo pessoal, digo basicamente que Deus então é um ser capaz de entendimento, de ter pensamentos e de ter vontade livre, tal como supostamente ou alegadamente nós também temos. Ok? Agora, há uma diferença ontológica enorme entre um ser humano e Deus. Portanto, isto não é um antropomorfismo necessariamente, mas a ideia é que algo que nós temos, vontade e raciocínio, Deus também tem a níveis muito, muito superiores. Ok. Pronto, só para esclarecermos. Uma boa questão. Mas voltando então à questão dos argumentos, das razões. Desculpa, estamos aqui a pôr o peso todo em ti, mas depois a gente também já entra no debate. É interessante, não há qualquer problema com isso. E acho que é um bom exercício também, da minha parte. Portanto, os argumentos contra a evolução, por exemplo, a evolução biológica por seleção natural, eu sempre achei que era um mecanismo de formação de seres biológicos que envolve uma dor e um sofrimento que me pareciam completamente incompatível com a existência de um Deus criador e que poderia criar espécies parecidas sem esse grau de sofrimento. É um argumento. Outro é uma espécie de uma ampliação mais geral deste, que é a quantidade de sofrimento que existe no mundo, não apenas na formação das espécies, mas mesmo na vida corrente das espécies, incluindo a espécie humana. Esses talvez fossem os que me atrapalhavam mais, digamos assim. Outro argumento possivelmente era o argumento de Deus, se existe, não deixou provas evidentes de que existe, ou seja, não... Por exemplo, imaginemos que o cristianismo é verdadeiro, que Jesus Cristo era a encarnação de Deus, porque é que não fez uma manifestação muito mais ampla no mundo de que é Deus e que consegue fazer coisas extraordinárias e que é inegável que se trata mesmo de uma realidade divina? Este é só um exemplo que eu estou a dar, ou seja, a evidência a evidência empírica que temos parece ser ambígua, se não contrária à essência de Deus também, não é? Digamos, portanto, esses seriam os 3 argumentos que eu colocaria, se calhar, para discussão. Eu agora que tu disseste isso, foi interessante porque realmente eu não me estava a lembrar, mas esse argumento, o argumento do mal, é um argumento que não só para mim faz muito sentido e que se calhar talvez seja mesmo assim dentro dos argumentos filosóficos que eu conheço aquele que tem mais peso na minha visão acerca desta questão. O outro, eu consigo imaginar que, sei lá, tipo, Deus é muito humilde, então ele não quer deixar provas da sua existência, isso seria extremamente narcisista, sei lá. Mas agora, o do mal realmente é um facto que existe bastante sofrimento no mundo. E se nós, portanto, se formos, por exemplo, católicos, se tivermos uma visão de Deus como um ser que é todo poderoso, que eu acho que é uma visão, não sei, que tenho ideia que é essa a visão que a religião católica cristã tem, como é que é possível então justificar que exista sofrimento? Quanto mais sofrimento ao nível que, pronto, existiu na história da humanidade, continua a existir. Essa é uma questão com a qual eu tenho dificuldade e eu sinto que muitas vezes se tenta contornar um bocado isso e o tipo de respostas que eu me lembro de ver muito tipo, em filosofia medieval, por exemplo, em que eu acho que se discutia bastante este tema. Aliás, tenho a certeza, e acho que também se discutia este argumento. Era muito ok, mas nós é que não temos uma visão limitada. Por um lado tens essa possível resposta e portanto aquilo que nos parece mau por causa dessa visão limitada é na realidade bom. Já eu acho que isto é muito desconfortável tu teres essa posição na prática, porque depois de certa altura então o Holocausto também tem que ser algo que necessariamente teve de acontecer para um bem maior. E isso leva-me a outra questão que eu tenho, que é, ok, mas então se Deus é um ser todo poderoso, para alcançar esse bem maior ele não poderia portanto
fazer com que as coisas não tivessem maus intermédios, portanto, chegar é todo poderoso, portanto, consegue chegar a esse fim sem que isso implique sequer sofrimentos, mesmo que fossem teoricamente justificados para alcançar essa finalidade. É sempre melhor se nem sequer tiver que existir qualquer tipo de sofrimento, e mesmo assim se alcance essa finalidade maior. Pronto. E isto para mim é um argumento interessante e que para mim tem bastante força, pelo menos para se assumirmos que Deus é todo poderoso. Caso contrário, pronto, aí se calhar já não tem tanta relevância. Gostava só de dizer, e antes de passarmos a palavra ao André, que aquilo que tu acabaste de dizer, por exemplo, sobre essa perspectiva de aquilo que é mau, de facto, no fundo, é bom. Eu também concordo que é uma má resposta ao argumento do mal, porque assume que nós nunca temos capacidade para dizer perante certos males particulares, perante eventos particulares no mundo, acontecimentos particulares com que somos confrontados, que isto é um mal. Levar-nos-ia a uma posição cética em relação ao valor e a atribuição de valor a acontecimentos no mundo, com a qual eu não posso concordar. Agora, o que não tenho a certeza é uma coisa diferente, que é a partir de um mal que não é possível retirar algum bem, que seria um argumento distinto. Okay? Portanto, não que o mal não é mal, mas que talvez um bem possa ser retirado de um mal. Okay. Que também não é óbvio, obviamente, mas é uma possibilidade em cima da mesa. Ok. Nesse meio aí me lembra muito o argumento do Leibniz, melhor dos mundos possíveis, né, que Deus criou. Mas dos argumentos que são contra, eu acho que o que mais é forte do meu ponto de vista é o do Feuerbach, que a religião, Deus e de maneira geral, tudo que a gente considera nesse contexto é uma projeção da nossa própria mente. Eu acho que é um argumento mais forte possível. Porque, até linkando com o assunto do nosso episódio anterior, dos qualia, estados mentais e consciência fenomênica, é claro que a gente pode estudar religião, Deus e questões metafísicas a partir de uma lógica, a partir de uma noção de vamos tratar esses problemas com seriedade que a razão exige. Mas, no entanto, quando as pessoas dizem eu confio que Deus existe, ou ela afirma de fato, não, Deus existe, esse existir de Deus depende de uma experiência religiosa que a pessoa tem em primeira pessoa, que em muitos casos não pode ser confrontada logicamente falando. Do tipo, a pessoa sente. A experiência religiosa, quando ela é genuína, ela não é só racional. Ela envolve muitos aspectos da vida, emocional e etc. E você tem de estar ali numa experiência subjetiva que dê sentido a tudo aquilo. E aí entra Deus. E eu acho que um dos argumentos contra a religião, um dos mais fortes, é justamente isso que eu tinha dito anteriormente do Feuerbach, que é Deus nada mais é do que uma projeção. Se os cavalos tivessem a capacidade de pensar o divino, Deus seria um cavalo. Então, a ideia de um Deus pessoal, para mim, é muito autocentrada, né, na nossa razão. E tira também da gente aquele lugar de nós somos só mais um animal dentro de vários outros animais que estão aí na natureza, que estão aí em um planeta, né? Não, nós somos especiais, Deus nos criou a imagem e semelhança. Quer dizer, mesmo que não seja no formato de uma pessoa, mas com atributos que são geralmente humanos, como a capacidade de pensar logicamente, ter escolhas, etc. Então eu acho que esse é o argumento mais forte para o lado da religião. Já agora, a gente entrou direto com os argumentos contra, né? Mas eu não sei, o João mudou de ideia. Quais são os argumentos que você acha que superam esses argumentos contra? Ou existiriam argumentos a favor que não fosse só a sua experiência pessoal, subjetiva? Ok, então agora passo para o advogado de defesa, não? Há pouco era o acusador. Então, argumentos que superam. Ok, como tu disseste, André, e acho que aí eu tendo a concordar plenamente contigo, que é a experiência religiosa ou a conversão, digamos, de alguém que é ateu para, por exemplo, cristão ou outra religião, não quero aqui ser exclusivista, envolve algo que não é lógico, ou seja, não é meramente intelectual, não é apenas uma compreensão
da validade de um argumento e da verdade das premissas desse argumento. Acho que não é uma experiência desse género. Portanto, aí concordo totalmente com o que estás a dizer. No entanto, creio que a proposição, a afirmação, o claim de que Deus existe pode, e não só pode, como creio eu, deve ser analisado criticamente, deve ser sujeito a escrutínio do ponto de vista lógico. E aliás, é isso que eu acho que os argumentos contra e os argumentos a favor fazem. Por isso é que eu consigo compreender o argumento de Deus é uma construção humana, eu consigo compreender essa ideia. No entanto, isso vai depender de que argumentos existem a favor e contra e qual é a força de cada um desse tipo de argumentos para a defesa ou a não defesa ou a objeção à proposição de que Deus existe. Ok, quanto a isso, quais é que eu acho que são os melhores argumentos a favor de Deus? Sem querer fazer aqui uma argumentação muito detalhada e com todos e avaliar todos os pontos que precisam de avaliação. Portanto, acho que é muito difícil assim numa conversa deste género, mas um argumento que eu acho que para mim pessoalmente tem uma força enorme é o argumento da contingência e da necessidade. Explicar só em que este argumento consiste. Existem verdades que são necessárias, existem verdades que são contingentes. Por exemplo, as verdades matemáticas e as verdades lógicas são necessárias no sentido em que o mundo poderia ser de qualquer outra forma, que essas verdades continuariam a ser verdades. Não é possível, não há nenhum mundo possível em que a proposição de que, por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5 fosse falsa. Outras verdades são contingentes. Por exemplo, a verdade de que nós estudamos filosofia, nós poderíamos existir, o mundo atual poderia ser de tal forma que nós existíssemos, mas cada um de nós começa a estudar outra coisa qualquer ou a trabalhar numa área completamente distinta. Ora, agora vamos avaliar só apenas, vamos centrar-nos especificamente em proposições de existência, ou seja, que afirmam que algo existe. A proposição de que eu existo, a proposição de que esta mesa onde eu apoio os meus braços existe, ou a proposição de que vocês existem, ou qualquer outro ser humano, cada uma destas proposições é contingente. Nós poderíamos não ter existido. E o mesmo acontece para qualquer particular concreto que nós nos confrontamos no mundo físico. E creio eu, com o universo como um todo. Não vejo muitas razões para defender que o universo como um todo é um ente necessário. Aplicando aqui o princípio da razão suficiente, eu pergunto porque é que existem então estas coisas? Elas não são necessárias, a sua natureza não é ser um ente necessariamente existente. Porque é que existe? Tem que haver uma explicação para isso. Ou é um facto bruto, mas acho que há aí um desconforto qualquer em deixar aqui algo em bruto, a deixar algo por explicar. E o que me parece é a melhor explicação para isto, e depois eu posso completar ou posso adicionar alguns detalhes se quiserem, é: existe um ser que é necessário, existe um ente que é necessário, portanto tem uma natureza distinta dos outros entes que são contingentes, e esse ente necessário é Deus. E esse ente necessário tem uma característica necessária que é a de ser capaz de escolher livremente coisas. E portanto aquilo que ele escolhe é contingente. E ele escolheu contingentemente criar estes entes contingentes que somos nós e tudo o que existe no mundo físico. Mas a sua natureza é de ter essa capacidade. Portanto aí consegue-se explicar a partir de algo necessário como é que algo contingente surgiu. Portanto esse é o argumento que para mim é o pessoalmente o mais forte. Não sei se obviamente se é logicamente o melhor. Eu estava-te a ouvir e estava a pensar agora até à parte final, ok, isto pode ser um argumento interessante a favor, lá está, da existência de um ser ou daquilo que nós há bocado dissemos que não era um Deus pessoal, portanto de um começo ou de uma energia, de uma força, mas ok, se nós introduzirmos a questão da escolha livre, aí já estamos no domínio do Deus pessoal, portanto isso é bastante interessante. Daí eu ter adicionado esta nuance final, sim. Porque é aí passado o necessário, que é uma característica necessária de Deus ser livre e poder escolher livremente, então porque é que existem coisas contingentes que surgem a partir dessa coisa necessária? É porque essa capacidade é a capacidade de criar coisas contingentes, é a capacidade de escolher livremente entre várias alternativas ou de atualizar certos mundos possíveis. Não poderíamos também dizer que poderíamos dizer que não existem coisas contingentes também, eventualmente. E aí se calhar já não precisávamos
de um Deus entendido como um agente, portanto, que pode fazer decisões que são contingentes porque é livre. Eu creio que, por exemplo, filósofos como o Spinoza diriam algo mais próximo daquilo que estás a dizer, portanto, do que tudo que ocorre é necessário. Ok. É possível, é certamente uma posição possível. Sim. Eu acho que intuitivamente ela é bastante pouco plausível, mas obviamente que em filosofia nós podemos tentar defender posições que são controversas para o senso comum. Uhum. Portanto, aqui digamos que aquilo que te leva depois a considerar o argumento plausível é a afirmação de que, ok, existem coisas contingentes e, portanto, a partir daí, como é que elas existem, não é? Ok. Como explicar a existência de coisas que não explicam sua própria existência, não é? Porque elas não são necessárias, portanto, parece necessitar de algo externo que explique porque é que elas começaram a existir ou porque é que existem. Começar a existir, não quero colocar aqui o foco na questão temporal de porque é que começou a existir. Para começar a existir ter que ter uma causa, não é? Aqui é mais geral, o facto de não ter que existir necessariamente parece necessitar de uma causa que explique então porque é que existe. Eu sei que a sua ideia desse argumento não é temporal, mas mesmo se a gente pensar em necessidade e aleatoriedade, se a gente estipula, não, toda aleatoriedade surge de um ponto necessário, é um artifício, como os pré-socráticos faziam para não ter um regresso ao infinito, não acho? Podes reformular? Por exemplo, se eu digo assim, existe aleatoriedade no mundo, e essa aleatoriedade no mundo ela vem de um ser necessário que tem escolhas aleatórias, contingentes. Só que você determinar que essas escolhas contingentes elas surgem de um ponto necessário, esse ponto necessário é como se fosse um primeiro princípio, digamos assim. A partir daqui eu não me pergunto mais de onde veio só para poder parar de perguntar. Porque, por exemplo, as escolhas de Deus são contingentes, mas Ele mesmo escolher é uma coisa necessária. Mas por que Ele mesmo escolher é necessário e não contingente também? E até mesmo por que a própria existência dele não seja também contingente? Levantaste aí questões muito interessantes, creio. Quando tu disseste que dizer então que explicar a contingência, não é? A partir de Deus, isso seria como ir buscar um primeiro princípio e evitar uma regressão ao infinito, creio que eu identificaria mais ou menos que isso é correto de se fazer, ou seja, que é precisamente isso que eu estou a tentar fazer, é não entrar numa regressão ao infinito. A tua segunda questão, que é então porque é que Deus, a existência de Deus e as suas características, por exemplo, a característica de ter capacidade de fazer escolhas livres, porque é que isso é necessário, não é? Porque não é também mais uma contingência no mundo. Existem filósofos que defendem que é contingente. Existe essa perspectiva. Se for contingente, não significa que Deus foi criado. Porque o problema da necessidade entra aí, é para dizer que ele é que cria tudo. Mas se ele for tão contingente quanto a própria natureza que ele cria, portanto, ele não é o primeiro. Né? Exatamente, daí eu não achar que é contingente. Eu estava existe essa perspectiva, mas eu não a defendo. Eu preferia dizer, como estava a dizer quando formulei o argumento, que a existência de Deus é necessária e as suas características, ou pelo menos algumas das suas características, são necessárias e são implicadas pela sua existência. E porque é que eu defendo isto? Eu não tenho nenhum argumento especificamente para esta perspectiva, mas é esta perspectiva que me permite explicar porque é que existem coisas contingentes. Portanto, é um argumento para a melhor explicação, não é um argumento diretamente para a natureza necessária de Deus. No entanto, acho que podemos também pensar num argumento, alguma coisa deste género. Deus, para ser o fundamento de toda a realidade, tem que ser algo maximamente grande ou perfeito, como quisermos dizer. E eu sei que este conceito também pode ser problemático, é um conceito de perfeição, mas vamos usá-lo aqui. E ser um ente necessariamente existente é mais perfeito do que ser um ente contingente, uma entidade contingente. Portanto, é
é apropriado que Deus, como fundamento da realidade, seja necessário. Portanto, seria aqui também um argumento para isso. Este argumento realmente é mesmo, eu acho que é tão interessante quanto complexo. Como já disse há bocadinho, eu só tinha pensado nesta questão, portanto, a existência de Deus não nos leva ajuda-nos a não irmos numa regressão infinita, porque eu pensava muito nessas questões, mesmo quando eu era novo, eu às vezes pensava, ok, tudo bem, o Big Bang começou, as coisas passaram a existir, mas antes do Big Bang teve que haver algo que o causasse, e assim sucessivamente. E então, acho que talvez por isso ser algo que sempre me fez confusão, eu via que este argumento tinha alguma força, era atrativo para mim. Mas nunca tinha feito essa relação com a questão da contingência e com a questão de isso implicar que existe um agente livre. Portanto, isto foi muito interessante para mim. Acho que teria que ser algo em que eu teria que perder algum tempo a pensar sobre isto para dar uma resposta. Assim, intuitivamente, aquilo que eu sinto é só que, ok, então se calhar aí eu vou negar a questão da contingência e pronto, e o argumento já não tem força para mim. Mas também não estou a considerar que consequências é que isso teria para outros aspectos da minha mundividência. Se calhar agora podíamos também pensar em argumentos mais relacionados com a moralidade, não tão abstratos e metafísicos, mas eu acho que existe essa crença por vezes de que também um argumento a favor da religião e da verdade da existência de Deus se prende com a objetividade dos juízos morais. Portanto, acho que, não sei se vocês já encontraram argumentos deste tipo, mas eu acho que às vezes se diz no fundo que, e mesmo na história da filosofia, acho que existe essa aceitação, às vezes mais explícita, às vezes mais tácita, de que sem Deus a objetividade dos valores morais vai pelejar, e isso é, pronto, um argumento a favor da existência de Deus, ou pelo menos a favor da crença na existência de Deus. E pronto, acho que também podíamos discutir esta questão. Não sei que opinião é que vocês têm acerca disto. Acham que sim, que precisamos da crença num ser divino? Eu acho que existem argumentos que apelam à moralidade que são bons argumentos para a existência de Deus. Nem todos, ou as versões mais simples provavelmente eu acho que não concordo muito com elas, mas há certos argumentos que para mim têm força pessoalmente. Um deles é não apelar à objetividade dos valores, ou seja, dizer se Deus não existe, então não existe uma objetividade dos valores, porque provavelmente até conseguimos explicar de uma forma ateísta, sem Deus, a objetividade dos valores, porque há coisas que são boas e outras coisas que são más. O que me parece é que, aqui uma nuance que creio que é importante, mas não sei se é óbvia assim à primeira vista para quem está a ouvir, que é, até pode haver coisas que sejam boas e coisas que sejam más, pode haver uma distinção entre valores positivos e valores negativos de acontecimentos e de ações e por aí fora, sem Deus. Mas o que me parece que sem Deus não há é o porquê que eu tenho a obrigação de fazer algo que é bom e não algo que é mau. Ou seja, não é apenas a valoração, mas a obrigatoriedade, o requisito de fazer isso, porque parece estes conceitos, o conceito de obrigação e de requisito, estão ligados eminentemente à ideia de que existe algo que tem que garantir que que aquilo que é bom ou que aquilo que é justo é feito, e que se não for feito chama a responsabilidade quem não o faz. Portanto, aqui seria uma ideia de responsabilização moral que eu acho que sem Deus não existe no universo, que acaba tudo por... O universo em si não é justo nem injusto, não aparece na natureza. Nós não verificamos no mundo empírico que as pessoas, a qualidade moral das ações das pessoas leva necessariamente a terem consequências negativas ou positivas na sua vida, não é? E o karma. Exato. Parece-me que esse conceito não se aplica empiricamente, por exemplo. Não. E portanto e acho que, mas sem isso, ao mesmo tempo eu não sei bem o que significa uma pessoa ter que agir moralmente, ou que existe uma força que essas coisas têm sobre nós, de certa forma.
Só para dar aqui um exemplo, imaginem que havia um país que era anarquista, não existia propriamente autoridades nesse país. As pessoas reuniam-se todas no início num conselho e decidiam: vamos fazer aqui a Constituição deste país, as leis deste país. Mas depois não vai haver nada que faça com que tínhamos que fazer isto. Nós concordamos e agora livremente vamos agir. Esse país tem mesmo leis? É uma pergunta conceitual, quase, na minha opinião. Não é? Seria aqui este argumento. A da objetividade moral, eu acho que talvez seja mais fraco e eu não o defenderia. Outro que também podemos analisar, talvez mais à frente, é existencialmente, ou seja, o facto de não existir Deus e do universo ser descrito naturalisticamente, totalmente, podia levar alguém a achar que nada vale a pena, ou que nada tem. Sim, talvez que nada vale a pena seria a melhor descrição. Mas este também não é bem um argumento, é mais uma descrição do estado de espírito. Portanto, eu não quero adiantar muito para já. Sobre a questão dos valores morais, eu acho que eu fico com a opinião histórica do filósofo mais pop, eu acho, com relação a isso, que é Nietzsche. Eu não acho que Deus ou a religiosidade ela garanta a objetividade dos valores morais e tampouco garante também a obrigação, como o João levantou, de ter que fazer. Porque, no fundo, bom, vamos lá, os valores morais eles são construídos. O próprio João concorda que eles não são objetivos. Eu também parto desse princípio. Os valores morais eles não são necessários, eles não são algo já previamente dado, eles são construídos ao longo da nossa história. Agora, o que faz a gente seguir ou não esses valores são as leis mesmo. São as leis, podem ser sociais, podem ser religiosas. E as leis religiosas, a gente sabe que elas são um bocado quanto podem vir a ser violentas, no sentido de, não, se você não fizer X coisa, por exemplo, você vai para o inferno, ou qualquer coisa assim. Até hoje tem uma banda gospel no Brasil muito famosa, chama Diante do Trono, de evangélicos, e uma das músicas deles, um CD para crianças, um disco de música para crianças, músicas gospels para crianças, e o refrão da música é: quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. É assim que funciona, quer dizer, olha, se você não fizer o que a igreja e os valores morais que nós estamos aqui, você vai sofrer uma danação interna. E aí vem Nietzsche e diz, olha, então você é só um cão adestrado, quer dizer, você faz aquilo que é te ensinado para você não sofrer as consequências de um castigo. E por que ele é mais forte do que a própria lei social que nós temos? Porque, sei lá, eu posso dizer assim, olha, é proibido por lei matar pessoas, né? Homicídio. Mas uma pessoa racionalmente pensa, tá, eu posso não ser preso, eu posso conseguir escapar. Se me pegarem, eu vou ser preso, vou passar X anos na cadeia, 30 anos na cadeia, 50 anos na cadeia. Já pelo caráter religioso, não. Se você matar alguém, não importa para onde você corra, Deus sabe o que você fez e você está condenado a vida inteira. O resto da sua existência, o resto dos tempos, na verdade, você já está condenado ali. Então é muito mais forte do que qualquer repressão de lei humana, de lei social que a gente faz para poder prender as pessoas. Ela gera um medo muito maior. Então, se a gente tem um contexto social em que é completamente religioso, a lei religiosa ela tende a ser mais forte do que a lei civil que a gente tem em, digamos, países laicos ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que tudo isso implica que os valores morais eles não são entregues pela religião, não são entregues por Deus. Eu não acho que seja necessário uma crença em Deus ou na religião para distinguirmos, por exemplo, que causar sofrimento ao próximo é errado. Não acho que seja necessário Deus para isso. A gente pode compreender isso. E uma coisa que é muito curiosa é que a gente parar a pensar assim, o que criam hoje virtudes morais em pessoas, ou talvez intelectuais? Uma pessoa não ser preconceituosa, por exemplo, é uma virtude nos dias de hoje. Mas às vezes para você ser religioso implica ser preconceituoso. Então você tem um valor moral intrínseco da nossa sociedade que todo mundo concorda que é almejável, mas a própria religião às vezes ela não te deixa fazer isso. Então não sei se tem uma relação necessária entre tanto a existência dos valores como a execução ou não dos valores. Se tem que ser necessariamente pela via religiosa.
Eu acho que a vida religiosa pode ajudar, sim, ajudou em muitos momentos, mas hoje já não acho que seja necessário. E em muitos casos, às vezes, é rejeitável uma moralidade baseada na religião, principalmente quando se confunde com estados, seja no Oriente Médio, seja na América Latina, onde for. Eu tendo a concordar também com a tua posição. Isto faz-me lembrar de uma coisa que tu falaste e que eu também falei um bocadinho no início, que tinha a ver com esta visão da religião como algo que nos pode servir de alguma forma, e depois aí já não é bem uma crença genuína. E porquê é que eu pensei nisto? Porque eu estava aqui a pensar no que vocês disseram e ocorreu-me a possibilidade de que, apesar de que a religião possa ter sido e pode ainda ser, em alguns contextos específicos, útil precisamente para lá está, estabelecer certos padrões de conduta, e que historicamente tenha sido um processo pelo qual a humanidade teve de passar, e portanto a certa altura se calhar era necessário que as leis tivessem também um ar de mandamento divino. Não sei até que ponto é que isso significa que seja sempre assim, ou seja, que precisamos mesmo de considerar que regras de conduta como não roubar, não matar, não mentir, que efetivamente precisamos de sentir que essas leis têm uma origem divina, ou portanto a força de um mandamento religioso. E depois, outra coisa que eu também estava a pensar, isto são um bocado de ideias soltas que eu estou aqui a tentar relacionar, mas tem a ver com uma questão que vocês trouxeram, que é que eu fiquei com a sensação de que as leis têm que ser vistas como algo que nos é imposto de fora. Mas eu acho que também se pode argumentar que grande parte da conduta que é recomendada pelas leis, ou pelo menos que forma a base das leis, de muitas das coisas que nós consideramos que são crimes, são coisas que nós também tendemos a considerar naturalmente que são moralmente erradas, ou pelo menos que sentimos que muitas dessas coisas nós não faríamos mesmo sem o medo de ser punidos. Claro que depois podemos sempre questionar-nos acerca de se isso continuaria a ser verdade se nós tivéssemos crescido e nascido numa sociedade em que as leis não existissem. Mas pronto, eu acho que isso também, não sei, acho que isso também foi uma questão que me surgiu, que é se pode argumentar para no fundo a naturalidade de certas leis morais, e que depois informam quer questões religiosas como questões penais e legais. Sim, no caso, só para complementar, eu acho que o que o José trouxe também, que era uma coisa que eu queria ter falado na minha fala, mas acabou que passou, que existe, do meu ponto de vista, dois caminhos que a gente pode entender essa moralidade com o viés religioso. Por exemplo, se eu pego o cristianismo e eu leio o Novo Testamento e tá lá os ensinamentos de Jesus. Jesus diz, amai o próximo como a ti mesmo. Jesus diz, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. As passagens mais famosas de Jesus falando alguma coisa, ele fala sobre você ser melhor pessoa. Você ser uma pessoa melhor para com o outro, não só para com o outro, mas para com você mesmo. Isso é uma coisa. Você agir moralmente porque você quer se tornar uma pessoa melhor, porque você tem um exemplo de uma pessoa que tentou ser uma pessoa melhor o tempo todo. Só que à medida em que isso vira uma instituição com um controle de alguém que vai dizer isso pode, isso não pode, aí vence o medo. Aí é uma doutrinação pelo medo. Deus vai te castigar, você não vai entrar no reino dos céus, e etc. Então, quer dizer,
Uma coisa é uma pessoa extremamente religiosa querer seguir a religião por certos princípios morais, mas esses princípios morais não são uma barganha com Deus. São, na verdade, eu vou seguir um exemplo de alguém que foi assim. Isso é uma coisa. Agora, a pessoa entrar na barganha, né? Eu vou fazer tal coisa, e aí Deus, me considera aí, né? Quando eu morrer, tá de olho aí. Quer dizer, não pode ser assim, né? E aí eu acho que nesse caso, quando a religião se torna institucional e alguém passa a decidir isso é pecado, isso não é pecado, vira-se coerção, e a coerção é feita na base do medo. E aí o medo é fundamentado toda a metafísica, mitologia cristã. João, não sei se sentes que nós estamos a caricaturar um bocadinho o teu argumento. Ou... É assim, eu concordo com muitas das afirmações que vocês fizeram durante as vossas intervenções e não, com algumas nuances num ou noutro ponto, sigo aquilo que vocês estão a dizer, porque o meu argumento não pretende dizer se não houver uma instituição religiosa que coloque medo às pessoas, elas nunca vão fazer o bem. Não era esse tipo de argumento que eu estava a fazer. Ou se as pessoas não acreditarem que existe um Deus, elas não vão, ou não vão ter motivação moral. O que até pode ser verdade em alguns casos, isso depois depende também das pessoas. O meu argumento era: sem uma metafísica em que existe um Deus pessoal que diz que as pessoas são responsáveis por aquilo que fazem, conceitualmente não me parece que faça sentido dizer que temos de agir moralmente, que temos que é necessário agir moralmente. Porque, só para clarificar também a minha posição, eu não rejeito a objetividade dos valores. Eu só acho que mesmo sem apelar a Deus nós conseguimos chegar à objetividade dos valores. E acho que aí estou de acordo, por exemplo, com aquilo que parece que o José disse. Portanto, aí acho que estamos plenamente de acordo. E não só, como é bom que as pessoas consigam chegar aos valores morais independentemente de uma religião específica, mas apenas através da sua consciência moral, da sua racionalidade, etc. É bom que hajam com base nisso, não necessariamente com base no medo. É muito melhor, aliás, só se pode agir verdadeiramente de uma forma moral se não for por medo. Este também é um princípio importante, ok? Agora, aquilo que eu acho é, mas no fundo, numa metafísica naturalista, essa ideia de que devemos agir moralmente e que devemos agir sem e não por medo das repercussões dos nossos atos, mas porque é assim que temos que agir, numa metafísica naturalista parece-me depois difícil de justificar porque é que isso acontece, independentemente de todo o contexto social, de todos os abusos religiosos que têm acontecido ao longo da história, que têm colocado leis em cima das pessoas e preceitos que são não só imorais como geram medo e geram receio e geram incapacidade das pessoas de agir autonomamente e de se melhorarem como pessoas e como comunidades. Isso tudo, eu acho que isso é tudo verdade também. Portanto, eu não vou contra a maior parte das coisas que vocês estavam a afirmar. Mas se me permitem, queria só clarificar aqui algumas posições acerca daquilo que o cristianismo diz, porque me parece que a minha visão daquilo que o cristianismo é um bocadinho diferente daquela que vocês estavam a enunciar. Porque, por exemplo, André, tu disseste, se uma pessoa cometer um ato grave moralmente, por exemplo, se cometer um assassinato, ela vai ter que cumprir uma pena, mas depois há de ter um fim. E no caso de Deus sabe que ela fez e está condenada para sempre, a sua existência é condenada. Não estou a caricaturar, certo? Sim. O cristianismo não diz isso. E é só para essa clarificação. Eu não creio que o cristianismo diga isso. Eu creio que o cristianismo diz: existe algo que se pode fazer pela pessoa que cometeu este ato. Aliás, parece-me até que é no cristianismo que conseguimos encontrar algum tipo de paz e de redenção para uma pessoa que faça um ato destes. Porque no naturalismo, cometeu o ato, está cometido. A pessoa nunca vai ter perdão. Quem é que lhe dá perdão, não é? De alguma coisa, por exemplo? Portanto, o cristianismo tem esta outra dimensão. O cristianismo não é apenas, ou não é principalmente. Aliás, eu não conheço a banda evangélica que citaste, não faço a mesma mínima ideia de quem sejam os seus membros, nem as suas ideologias. Isso é um privilégio, tá? Você não conhecer essas pessoas é muito bom.
Eu nem sei se é um privilégio ou não posso fazer esse comentário porque eu não faço ideia mesmo quem seja, mas provavelmente por aquilo que eu conheço daquilo que é o cristianismo, tanto católico como evangélico, eu sei que quando dizem tem-se que fazer o bem ou alguma coisa, não dizem ou fazes o bem ou se és uma pessoa que não é moralmente perfeita, estás completamente condenado e não há hipótese para ti, porque é precisamente isso que o cristianismo diz. Há algo que se pode fazer, há um perdão, há um caminho de redenção e de reconciliação. Portanto, aí também queria só salientar que o cristianismo não tem esse caráter tão legalista como pode parecer à primeira vista. O que provavelmente, eu também não, e agora vou aqui também fazer um reparo, o que não quer dizer que muitos das pessoas que aderem ao cristianismo não defendam isso e não usem isso precisamente para maltratar intelectualmente outras pessoas ou para julgarem outras pessoas. Provavelmente isso acontece na maior parte das vezes, mas acho que não é isso que tem que, ou que deveria ser o caso. Não sei se estou a ser mais ou menos claro nas ideias, mas se calhar para já. O Deus do perdão e do amor, ele depende muito da vertente que a gente olha para o cristianismo. O cristianismo, o catolicismo, sim, tem essa... Na verdade, não só o catolicismo, todas as religiões cristãs, elas têm esse princípio de que Deus vai perdoar. Né? Deus pode perdoar. Você não comete, como João diz, concorda plenamente. Você cometeu um crime, você pode se arrepender e etc. Só que, de qualquer forma, eu ainda acho que é uma coisa muito complexa, que, no sentido de ou você se arrepende e se submete aos valores daquela religião, ou você está condenado. Porque Deus não vai te perdoar se você não pedir perdão. E o jeito de você pedir perdão é passando pelos preceitos da religião. É uma questão complexa mesmo. E eu concordo, teoricamente falando, o cristianismo deixa aberto isso. E eu concordo também que é uma das coisas mais belas que quando a gente conversou na semana passada, quando Jesus introduz a ideia do perdão, é algo moralmente novo no tempo dele, que se estende até hoje. E é fundamental, eu acho mesmo, uma questão muito bonita. Mas, ao mesmo tempo, quando isso se torna institucional, vira um problema. Concordo. Eu também concordo com a beleza dessa ideia. Eu fico mesmo a pensar em que eu acho que assim, à partida, eu não acho que tenha que existir uma visão cristã ou uma visão religiosa para que se faça sentido essa ideia, mas apenas pelo facto de, para mim, essa ideia fazer sentido, apesar de eu não, pelo menos conscientemente, me considerar religioso. Mas acho que seria uma ideia que eu teria interesse em ver, em ver mais desenvolvida também para compreender melhor, até se eu não tenho, se calhar, certos compromissos tácitos com uma visão religiosa que não estou a assumir, ou se pelo contrário é possível ter este tipo de visão ética na ausência de qualquer tipo de compromisso. Como já da última vez, eu acho que nós chegamos ao fim do tempo com muitas questões ainda por debater. Ainda assim, eu acho que foi interessante como conseguimos aqui discutir duas vertentes da questão, a vertente mais metafísica e a vertente mais ética, se bem que até me parece que as duas se poderiam cruzar, talvez, porque eu acho que agora no fim estava a ser discutido um bocado se a visão metafísica do universo naturalista seria compatível, por exemplo, com essa noção de perdão. Acho que foi isso, portanto eu acho que estas duas vertentes da discussão até estavam organicamente a cruzar uma com a outra, e o que torna a coisa ainda mais gira, não é? Um bocado tipo a cereja no topo do bolo. E pronto, eu acho que se calhar, a não ser que vocês ainda queiram dizer mais alguma coisa, se calhar antes de finalizarmos, alguma conclusão, alguma ideia com que queiram concluir. Caso contrário, também podemos só terminar o episódio. Eu sinto que existem tantas coisas para falar sobre este tema que não me está a apetecer terminar o episódio. No entanto, acho que se começarmos a falar de mais assuntos, isto vai demorar mais o dobro do tempo. Eu acho que fica a promessa de que vamos fazer uma continuação deste tema. Eu acho que é um tema com
pano para mangas. Há tantas formas até de olhar a questão da religião que sem dúvida me parece uma boa ideia. E pronto, se calhar por hoje terminamos e obrigado André, obrigado João e obrigado a todos os que nos ouviram até ao fim e mesmo pronto, os que só ouviram metade também sou agradecido, mas esses não vão ouvir o agradecimento, não é? Mas pronto, fica a intenção. Pronto, e chegamos assim ao fim de mais um episódio de O Bom, o Belo e o Verdadeiro.